Você já reparou como a gente adora dar nossa opinião, mesmo quando ninguém pediu? Parece que temos uma necessidade quase incontrolável de compartilhar nossos pensamentos, como se cada conversa fosse uma oportunidade de mostrar o que sabemos ou pensamos. É quase um reflexo, sabe? Como se estivéssemos programados para reagir e opinar instantaneamente, sem nem pensar duas vezes. Tipo quando você vê um pastel na feira, não dá para resistir. A tentação é grande demais, e a gente acaba cedendo. Mas e se a gente desse uma segurada nessa vontade de falar? E se, em vez de sempre querer dar nossa opinião, a gente tentasse ouvir mais? E se, em vez de sair por aí dando pitaco, a gente parasse para ouvir e entender o outro lado? Às vezes, a gente se surpreende com o que pode aprender quando realmente escuta. Não é para ficarmos calados como tumbas, não. A ideia não é deixar de falar, mas sim falar com mais consciência e propósito. A ideia é pensar bem antes de falar e entender que, às vezes, o mais poderoso é saber ouvir. Quando a gente escuta de verdade, a gente se conecta mais profundamente com as pessoas ao nosso redor. Num mundo cheio de gente falando ao mesmo tempo, quem sabe a gente não descobre a força de ficar quietinho e prestar atenção de verdade? Talvez, ao fazer isso, a gente encontre novas perspectivas e compreensões que nunca teríamos imaginado. Afinal, ouvir é uma arte que pode transformar nossas relações e nossa maneira de ver o mundo. É claro que dar a nossa opinião é bom demais. É uma forma de se conectar com as pessoas, de sentir que estamos sendo ouvidos e compreendidos. É como se a gente dissesse: "Ei, eu estou aqui e penso assim." Não é à toa que adoramos compartilhar o que pensamos e sentimos, seja falando do último filme que vimos ou debatendo a situação do país. Nossas opiniões nos ajudam a construir quem somos e como nos relacionamos. Mas, por mais tentador que seja dar nosso pitaco em tudo, é importante pensar nas consequências de colocar nossas opiniões acima de tudo. Um dos maiores perigos de falar o tempo todo é acabar se metendo em confusão. Quando falamos sem pensar, podemos facilmente nos encontrar em situações complicadas e desconfortáveis. Vivemos num mundo cheio de gente diferente, cada um com sua história e jeito de pensar. Cada pessoa traz consigo uma bagagem única de experiências e perspectivas, o que torna as interações humanas tão ricas e, ao mesmo tempo, desafiadoras. O que para um parece a coisa mais normal do mundo, para outro pode ser uma baita falta de respeito. As reações variam enormemente, e o que é engraçado para um pode ser ofensivo para outro. Um comentário sobre política, uma piadinha sem graça, até um conselho dado com a melhor das intenções. Tudo isso pode ser interpretado de maneiras diferentes, dependendo de quem está ouvindo. Tudo isso pode virar um problemão se não tomarmos cuidado. A comunicação é uma via de mão dupla, e é essencial sermos conscientes do impacto de nossas palavras. Palavras têm poder, e quando a gente não pensa antes de falar, corre o risco de magoar os outros e criar um clima chato. É importante lembrar que uma palavra dita não pode ser retirada, e o dano causado pode ser duradouro. Por isso, é fundamental praticar a empatia e a reflexão antes de expressar nossas opiniões. Ao fazer isso, podemos evitar muitos mal-entendidos e conflitos desnecessários, promovendo um ambiente mais harmonioso e respeitoso para todos. E se a gente não ficar falando o tempo todo, o que fazer? É aí que entra a mágica de saber ouvir de verdade. Não é só escutar as palavras, mas prestar atenção de verdade no que a pessoa está dizendo. Tentar entender o ponto de vista dela, mesmo que a gente discorde. É fazer perguntas para entender melhor. Repetir o que a pessoa disse para ter certeza de que estamos na mesma página. Ouvir com atenção é como aprender a andar de bicicleta. Exige prática, mas vale a pena. Quando a gente coloca a escuta em primeiro lugar, um mundo novo se abre diante de nós. É como se a gente começasse a enxergar o mundo com outros olhos, entendendo as experiências e as crenças que moldam as pessoas ao nosso redor.
Essa compreensão é a base da empatia e da compaixão, nos permitindo conectar com o outro de maneira genuína e construir pontes ao invés de muros. Ao ouvir com a mente e o coração abertos, a gente abre espaço para conversas sinceras e conexões verdadeiras. Ficar em silêncio pode ser meio desconfortável, ainda mais quando estamos entre amigos. A gente se sente na obrigação de falar alguma coisa, de manter a conversa rolando. Mas o silêncio também tem seu valor. Ele nos dá a chance de respirar fundo, pensar e escolher as palavras certas. Permite que o outro se expresse sem ser interrompido. Aprender a apreciar o silêncio, a se sentir à vontade nos momentos de quietude, é essencial para se tornar um comunicador mais atento e gentil. Sabe o que pode nos tornar melhores ouvintes? Curiosidade. E não precisa de muito esforço não. Ao invés de entrar em uma conversa querendo mostrar que estamos certos ou dar logo de cara a nossa opinião, que tal buscar aprender algo novo? Fazer perguntas que incentivem a outra pessoa a compartilhar suas ideias e experiências? Esse tipo de curiosidade é contagiante e cria um ambiente onde todos se sentem à vontade para falar e são valorizados. O mundo é como um mosaico cheio de cores, cada um com sua história e jeito de pensar. E sabe de uma coisa? Isso é ótimo. Em vez de vermos as diferenças como um problema, que tal encará-las como oportunidades de aprender e crescer? E se a gente encarasse as discordâncias com curiosidade, ao invés de ficar na defensiva? Ao abrir a mente para diferentes pontos de vista, expandimos nosso próprio entendimento do mundo. Questionamos nossas crenças, ampliamos horizontes e desenvolvemos uma perspectiva mais rica e completa. Mesmo quando discordamos de alguém, quase sempre há um terreno comum para ser encontrado. Podemos ter um objetivo em comum, um valor compartilhado ou simplesmente respeito mútuo pelas experiências um do outro. Ao invés de focar apenas nas diferenças, que tal fazer um esforço para identificar os pontos de concordância? Isso não significa abrir mão dos nossos valores ou fingir que concordamos com algo que não acreditamos. Trata-se de abordar a conversa com espírito de colaboração e vontade de encontrar um ponto em comum. Dar a nossa opinião pode ser uma forma poderosa de conexão, mas nem sempre é necessário, e às vezes pode até atrapalhar. Muitas vezes, estamos tão ansiosos para compartilhar nossos pensamentos que esquecemos de considerar o impacto que eles podem ter nos outros. Ao abraçarmos a arte de ouvir com atenção, cultivar a curiosidade e entrar em conversas de mente aberta, podemos descobrir novas perspectivas e aprender mais sobre aqueles ao nosso redor. Podemos criar conexões mais profundas, promover maior entendimento e empatia, e navegar pelas complexidades das relações humanas com mais leveza e compaixão. A prática de ouvir ativamente não só beneficia os outros, mas também nos enriquece. Da próxima vez que você for dar sua opinião, pare um minutinho e se pergunte: preciso mesmo falar isso? Estou sendo gentil? Isso vai ajudar? Essas perguntas simples podem nos guiar para uma comunicação mais consciente e respeitosa. Se a resposta for não, talvez seja melhor reconsiderar. Às vezes, o silêncio pode ser mais poderoso do que as palavras. Se a resposta for não, o maior presente que você pode dar a si mesmo e aos outros é o seu silêncio atencioso. O silêncio pode abrir espaço para a reflexão e para a verdadeira compreensão. Ele permite que os outros se sintam ouvidos e valorizados, e nos dá a oportunidade de realmente absorver o que está sendo dito. Portanto, da próxima vez que sentir a necessidade de falar, lembre-se de que ouvir também é uma forma poderosa de conexão. Através do silêncio e da escuta atenta, podemos construir relacionamentos mais fortes e significativos. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!